Pai do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deus te abençoe, Deus te proteja, te guarde, em nome de Jesus. Estivemos ausentes alguns dias, a propósito, tive que acompanhar minha esposa na internação lá no hospital, fazer a revisão do pé dela. Você já sabe que ela operou e a gente ficou aí ausente alguns dias, mas estamos de volta em nome de Jesus. Estamos com um assunto muito a propósito nos dias de hoje, que fala sobre a santidade. A santidade de acordo com a Bíblia, o que significa ser santo. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema central para a vida cristã, que é a santidade. O que significa ser santo, né? Como é que a gente pode viver uma vida de santidade nos dias de hoje? A Bíblia nos dá muitas direções sobre isso. E nós vamos explorar esse assunto tanto teologicamente quanto devocionalmente para entender melhor esse conceito tão importante. Hoje o tema santidade, hoje em dia o tema santidade está mais esquecido do que o tema sobre pecado nas igrejas. Você pode ver que pouquíssimas pregações são feitas nas nossas igrejas sobre santidade, sobre pecado. É o reflexo dos dias atuais, porque o crente hoje em dia não quer se santificar. Quando você fala de santidade para ele, parece uma coisa de outro mundo, acho que ele nem ouviu falar. Está igual os discípulos de Éfeso, quando Paulo chegou. Você sabe o que é batismo no Espírito Santo? Eu nem sei o que é o Espírito Santo, Eu só conheço o batismo de João. Então, hoje em dia, não está sendo ensinado, não está sendo doutrinado aos nossos irmãos as coisas sobre santidade, o que é a santidade. E sem santidade, meu irmão, ninguém verá a Deus. A gente tem que entender isso. E muitas pessoas não estão entendendo isso, que é necessário que a gente se santifique. E é isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Eu sei que ele vai ter poucas visualizações, porque ninguém está interessado muito em santidade. Mas como compete a nós pregar o Evangelho e ensinar para vocês, a gente está sempre ensinando e batendo nessa tecla. Se vai ser visto, se não vai ser visto, se vai ter 1.000, 2.000, 3.000 visualizações, isso aí depende do interesse de cada um para ir para o céu ou não, Mas a gente vai explicando isso aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos começar com duas passagens que nos conduzem a essa reflexão. A primeira está em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, em que somos exortados a buscar a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. Já em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 ao 16, diz que Deus nos chama para ser santos, assim como Ele é santo. Então, meus irmãos, é possível viver uma vida de santidade nos dias atuais? É possível isso, viver uma vida de santidade nos dias atuais? Diante das dificuldades e tentações que enfrentamos hoje, é normal nos perguntarmos se ainda é possível viver uma vida de santidade. A resposta bíblica é clara: sim, é possível. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a santidade é apresentada como uma necessidade. Santidade não é uma opção. Eu não vou ser santo se eu quiser. Não. Santidade é uma necessidade, uma ordenança do Senhor para todo aquele que nele crê. E é uma necessidade para todos que desejam ver o Senhor. Isso significa que, apesar dos desafios, Deus nos capacita a viver em santidade, desde que busquemos a sua presença e seu auxílio diariamente. Por quê? Porque a santidade não depende da gente, não. Você depende de Deus nos santificar cada dia, através do Espírito Santo. Viver em santidade não significa viver em perfeição humana. Não é para você ser perfeito, aquela auréola na cabeça, aquelas asinhas nas costas. Não é isso. Santidade não é isso. Humanamente falando, não é isso, Mas é um compromisso para buscar Deus, para resistir ao pecado, para crescer na fé. Jesus é o nosso maior exemplo de vida santa. Ele nos mostrou que é possível viver em obediência ao Pai, mesmo vivendo num mundo corrupto como a gente vive nos dias de hoje.
principalmente nos dias de hoje. No tempo de Jesus, o mundo também era corrupto, existiam suas corrupções, existiam as coisas que aconteciam no mundo, existia a idolatria, existia o pecado, existia a feitiçaria, existia tudo isso. No nosso tempo atual, nós vivemos tudo isso, por quê? Porque nós estamos no tempo do fim, nós estamos no princípio das dores. Então, nada mais natural que a quantidade de pessoas que não buscam a santidade seja muito maior do que no tempo de Cristo, né? Bom, o que é uma vida com santidade? Qual é a definição de uma vida com santidade? Uma vida de santidade, segundo a Bíblia, é uma vida dedicada a Deus, separada do pecado e dedicada à sua vontade. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, nós somos chamados a refletir o caráter de Deus em toda a nossa maneira de viver. Isso não se reflete ou se refere só a momentos religiosos, quando a gente está na igreja, ou a participação de atividades nela. Não, nada disso. Pelo contrário, o tempo que a gente passa na igreja, ele é muito pequeno em relação a todo o tempo que nós passamos em outras atividades. Quando a Bíblia fala de santidade, ele fala de santidade em toda a nossa maneira de ser, não só dentro da igreja, porque na igreja, né, meu irmão, todo mundo é santo, todo mundo se veste de maneira santificada, todo mundo está lá de terno e gravata, todo mundo dá a paz do Senhor, todo mundo está lá com aquela aura, né, de coisa boa, né? Mas o difícil, meu irmão, é manter a santidade quando você está no trabalho, quando você está no seu carro, no trânsito, quando você é vítima de alguma contrariedade, né? Então, isso que é difícil. Nossa conduta, pensamentos, palavras e ações tem que estar alinhada aos princípios da palavra de Deus. Teologicamente, a santidade é um processo de transformação, conhecido como santificação, pelo qual o Espírito Santo vai nos moldando à imagem de Cristo. O Espírito Santo é como se nós fôssemos uma massa de modelar bruta. E aí o Espírito Santo vai nos modelando, né, a imagem de Cristo conforme o seu poder. Conforme nós vamos nos santificando, o Espírito Santo vai nos modelando a imagem de Cristo. E devocionalmente é a busca constante de viver em harmonia com a vontade de Deus, rejeitando o que desagrada ao Senhor. Ou seja, nós temos que viver em harmonia com a vontade dele. Se a vontade dele é perfeita e agradável, então a vontade dele é a única vontade que funciona em nossa vida. E para isso nós temos que obedecer a ele. Olha, obediência. Santidade e obediência, eles estão atados os dois, meus irmãos, atados a Cristo também. Então, veja bem, santidade e obediência a Deus, porque quando você obedece o homem, muitas das vezes você cai do cavalo, porque às vezes a vontade do homem não é a vontade de Deus. Então, a gente tem que saber, conhecer qual é a vontade de Deus para a gente. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pense bem nisso, reflita. Coloca aqui, né, nos comentários, irmão Ramiro, a vontade de Deus para mim é isso, isso, isso. Eu não sei qual é a vontade de Deus, eu ainda não sei. Eu estou há 30 anos na igreja e eu não sei qual é a vontade de Deus. Se santifique, meu irmão, que Deus vai dizer para você qual é a vontade dele para a sua vida, tá bom? Outra coisa, uma vida de santidade impede o convívio com pessoas não crentes? Será que eu tenho que só viver junto com os crentes para ser santo? Se eu viver num local que às vezes é até pernicioso, quer dizer que eu posso ser santo mesmo naquele local? Eu posso ser santo mesmo num local que superabunda o pecado? Olha, meu irmão, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pense nisso. Não é o ambiente que você está, mas o seu comportamento diante deste ambiente. Então, essa é uma dúvida comum. Será que para ser santo, eu preciso me afastar completamente de quem não compartilha a minha fé? Eu tenho que me isolar? Se meu pai e minha mãe não compartilharem, se meus irmãos não compartilharem da minha fé, não forem crentes, eu tenho que me afastar deles? A resposta bíblica é não.
Jesus nos ensinou a ser luz do mundo e sal da terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16, que implica influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor. No entanto, nós devemos ter cuidado para que as influências do mundo não nos afastem de Deus. A gente tem que ser influenciador, a gente não pode ser influenciado. A gente não pode comprar as coisas do mundo, viver de acordo com os ditames do mundo. Nós temos que influenciar as pessoas para viverem uma vida santa, mesmo que aquelas pessoas não compartilhem com o nosso modo de viver, mas diante de nós, eles passam a adotar uma vida santa, um comportamento mais palpável por causa da nossa presença, que nós somos luz, nós somos sal, a gente tempera, a gente ilumina, a gente afasta as trevas. É assim que o crente deve ser, meu irmão. Você tem que ser sal e luz. Você é sal e luz na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, onde você está. Pense bem nisso. A santidade nos chama a viver uma forma diferente, uma vida de forma diferente, mas não isolamento. Nós devemos e podemos conviver com pessoas que não compartilham com a nossa fé, mas sempre mantendo nossa identidade em Cristo firme, para que possamos ser um testemunho vivo do Evangelho. A gente tem que ser firme, a nossa identidade é a identidade de Cristo. Muito crente está perdendo a sua identidade. Quando eu falo sua identidade, meu irmão, eu não falo a carteirinha de membro, não. Eu não falo isso, não. Quando eu falo da identidade, eu falo sua identidade como cristão. O que caracteriza a sua identidade como cristão? Caracteriza uma maneira santa de viver, uma santificação, um afastamento das coisas mundanas que te corrompem. Não é isso? Então você tem que se santificar. Essa é a sua identidade de crente. Como é que eu consigo a santidade? Não é algo que alcançamos pelos nossos próprios esforços, viu que eu falei lá no início? Mas sim é uma obra do Espírito Santo em nós. É uma obra do Espírito Santo que nos molda. Se lembra da massa de modelar que eu falei no começo? Ele vai nos moldando. Não depende só de nós. Se dependesse de nós, meu irmão, para que Jesus morreu na cruz, não é? Para que o Espírito Santo teria sido mandado para habitar na gente? Nós dependemos dele para que a gente se molde em santidade à personalidade e ao caráter de Cristo. Você está me entendendo bem? Então você depende do Espírito Santo. Isso é ponto. Não depende só de você. Aliás, não depende quase nada de você. Depende do Espírito Santo agir na sua vida, meu irmão. Ele tem que agir na sua vida, né? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, ele nos lembra que Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus nos dá tanto desejo quanto a capacidade de viver em santidade. Isso não significa que tudo é pecado, mas nós devemos discernir entre o que agrada a Deus e o que nos afasta dele. Se é aquilo que você faz, aquilo que você se aproxima, você sabe que aquilo vai afastar o Espírito Santo e Deus de você e não vai te agradar, você deve se afastar daquilo também. Porque o que não agrada a Deus também não deve lhe agradar. Embora a sua carne peça, mas você tem que mortificá-la, porque a mortificação da carne também é parte da santidade que habita, que faz você ser diferente dessa humanidade corrompida, né? Olha só que coisa linda e interessante, né? O equilíbrio é fundamental. Nós não somos chamados a viver uma vida de legalismo, de abstinência total de tudo que é prazeroso, não. Mas sim viver em obediência à palavra, com discernimento espiritual. O pecado é aquilo que nos separa de Deus e o Espírito Santo nos ajuda a identificar e resistir às tentações. É pecado ir na praia, meu irmão? Não é pecado ir na praia. Se você se veste de maneira condizente, né? Se você se veste de maneira condizente para você ir na praia, não é pecado você ir na praia, embora muita gente aí dentro da igreja fala que é pecado você ir na praia. Então você vai deixar a praia para quem? Para o ímpio? Deus fez a praia só para o ímpio. Deus fez a praia somente para o pecador. Deus fez a praia só para o mundo. É pecado, meu irmão, você se alimentar bem, você ter uma vida, né, confortável? Não, mas tem gente que faz apologia da pobreza. Deus nunca
nunca fez isso, né? Nunca fez isso, nunca fará. Deus vai te abençoando da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, para você viver. Tanto rico que eu conheço que vive uma vida santa. E tem muito pobre, meu irmão, que só Jesus na causa. Só Jesus para ter misericórdia e trabalhar naquela vida. Então, não é riqueza, não é conforto, não é lazer que faz você ter uma vida santa. Não é você estar na igreja todos os dias, durante o ano, todas as atividades da igreja, que você vai ser santo, não, meu irmão. Tem gente que participa de tudo que está na igreja, mas a vida dele e a mente e o coração é uma treva só. Você conhece muita gente assim. Eu acho que você deve estar identificando algumas pessoas que você conhece que é só uma treva dentro da igreja, né? Dentro e fora da igreja. Só Jesus, né? Então, quais são as recompensas de uma vida santa? Viver uma vida santa tem recompensas espirituais, tanto espirituais como eternas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, nós lemos que a santidade é essencial para ver o Senhor. Isso nos mostra que uma vida santa nos aproxima de Deus e nos prepara para viver uma eternidade ao seu lado. Além disso, uma vida santa traz paz, alegria, consciência tranquila, sabendo que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. A santidade também nos faz mais sensíveis à voz de Deus, nos permitindo crescer em intimidade com Ele e experimentar suas bênçãos em nossa vida diária. Ou seja, quando você se santifica, você tem intimidade com Deus, porque Deus tem intimidade com aquele que tem intimidade com Ele. E quando você ora mais, quando você jejua, quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra de Deus, você faz vídeos igual eu estou fazendo aqui, você está se santificando. Porque quando eu falo para você, meu irmão, também estou falando para mim. Eu também estou aprendendo. O Espírito Santo vai ministrando no meu coração e vai me ensinando que eu tenho que viver uma vida cada dia mais santa, para assim eu estar com o Senhor eternamente. A santidade não é uma opção para o cristão, é uma chamada direta de Deus. Como a gente viu, as Escrituras dizem que viver em santidade é possível e necessário para ver o Senhor. É um processo que exige esforço, entrega, dependência do Espírito Santo, para que possamos buscar todos os dias viver uma vida santa, refletindo o caráter de Deus em tudo que nós fazemos. Se você gostou desse vídeo, meu irmão, deixa o seu like aí, mete o dedo aí, coloca o like aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe a sua mensagem, essa mensagem nossa aqui, para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Para que mais pessoas compreendam que é necessário viver uma vida santa. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, em nome de Jesus, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, a paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.